eu sou Roberta Valles. A Lídia me deu pela segunda vez a possibilidade de vir aqui fazer esse estudo da doutrina com vocês. E pela segunda vez ela me deu a possibilidade de escolher qual era o tema. Ela me deu 3 datas e 3 temas diferentes que eu poderia escolher. E dessa vez eu não escolhi pelo tema, eu escolhi pela data, porque se eu estou falando num lugar cujo nome é Sebastião, eu já sabendo o porquê do tema, se me é possível essa escolha, eu não escolheria diferente. E além do que, amanhã é meu aniversário. Então a minha comemoração já começou agora, junto com vocês, do meu aniversário. Então o tema não foi escolhido, hoje não foi escolhido pelo tema, mas porque é hoje. Então, foi ano passado que ela me deu essa possibilidade de escolha, e já faz um tempo, desde o ano passado. A última palestra que eu dei foi no final do ano passado, então já faz um mês e pouco eu já tinha preparado a palestra, mas eu esqueci o nome. Aí eu mandei mensagem para a Lídia, o nome é Temor da Morte, né? Aí ela, não, é Preocupação com a Morte. Eu falei, mas é diferente, porque se fosse igual seria temor. Porque se é diferente, porque não é igual. Então, eu achei que era Temor da Morte. Por que eu achei isso? Porque o capítulo, os itens do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Céu e Inferno é temor da morte. Mas a palestra não é sobre temor da morte, é sobre a preocupação com a morte. Eu vou tentar saber que tem bastante coisa para falar, mas eu posso ter liberdade de ação? Muito obrigado. Não é temor da morte, preocupação. E como eu costumo trabalhar? Eu costumo trabalhar sempre pelo começo. E o começo, para mim, é sempre o termo que eu vou estudar. Existe o termo, existe o conceito, existe o significado, existe o significante. O significado é o que a palavra está te dizendo. O significante é a palavra em si, segundo Santo Agostinho. Então, eu costumo falar, ver o que é a palavra. Eu achei que era temor da morte, então eu estudei temor da morte. Então, o que é temor? Vem do latim timere, que é um verbo, que quer dizer medo de alguma coisa. Ter medo, receio, você tendência a se afastar, isso tudo é timere. Morte, uma palavra que vem do latim também, não tem esse i, como mors, é morte. Morrer, fazer a passagem, todos esses eufemismos aí. Mas não era temor da morte, era preocupação com a morte. Então fui lá eu entender o que é preocupação. E preocupação vem do latim também. Praeocupatio são 2 palavras. O prefixo prae quer dizer antes de. Antes de alguma coisa. E ocupatio é de ocupar. Mas só que ocupatio é para lugar físico. Então a praeocupatione, ou a praeocupatio, dependendo do valor semântico que ela tem na frase, é você estar anteriormente num lugar. Você se coloca naquele lugar. Então a preocupação com a morte, mores praeocupationes, é você se colocar no lugar da morte sem estar lá. Uma metáfora, no sentido metafórico. E é isso que ela me pediu, então é isso que a gente vai fazer. A gente não vai falar sobre o medo da morte, o temor dela, a aversão a ela, mas a gente vai colocar-se no lugar da morte antes de chegar lá. Beleza? Todo mundo até aí? Fechado. Eu sou um cara que gosta muito de filosofia. Embora não seja essa a
minha origem, minha graduação foi em filosofia, mas é o que eu mais estudo. Então, eu vou começar pela filosofia. Então, o que a filosofia tem para falar da morte? Até porque Kardec falou que a doutrina espírita é religião, filosofia e ciência. Então, tem bastante cientista falando sobre o espiritismo, adotando o viés científico para o estudo e para a divulgação do espiritismo. Tem bastante também religioso, Divaldo, aqueles que tocam no nosso coração, a nossa alma, que é um viés religioso, então fala de paz, fala das leis morais e tudo. Eu também vou falar, só que eu vou falar com viés filosófico, que eu, sinceramente, vejo pouco. E escolhi essa mensagem porque eu tenho mais área de trabalho. Então, se tem pouca gente falando, eu tenho mais coisa para trabalhar. Então, melhor ainda. Tem mais emprego. Então, vamos da filosofia. Segundo um filósofo que escreveu o dicionário de filosofia, italiano, Nicola Appaiano, filósofo do início do século XX, ele falou o seguinte: a morte pode ser dividida em 3 visões dentro da filosofia. A primeira visão, ela é o final de alguma coisa, ela é o encerramento de ciclo. No encerramento de ciclo, você tem algumas visões de encerramento de ciclo. Pelo tempo que a gente tem, eu vou trazer um só para ilustrar o que é o encerramento de ciclo. Um filósofo do século IV a.C., 340 e pouco, chamado Epicuro, ele escreveu uma carta para um dos seus discípulos, um cara chamado Meneceu, falando assim, que é conhecida como Carta a Meneceu ou Carta sobre a Felicidade. Ele fala assim: Meneceu, ele explica a felicidade do Meneceu para ele viver a vida de maneira feliz. E ele fala assim: você não tem que ficar triste nem com a morte, porque, segundo a doutrina epicurista, o mundo é um só, é esse que a gente vive. O nome disso é monismo em filosofia. Você acredita em um único mundo, uma única existência, que é essa aqui. Você não tem como acreditar só na existência espiritual, porque você vai fazer o que com essa? Se você acredita só lá, você vai fazer o que com aquilo? Não tem como. Então ele é monista pelo materialismo. E ele fala o seguinte: olha só, você não tem que se entristecer nem pela morte, porque tudo é sensação. O sofrimento e a alegria são sensações, são coisas sensoriais. E quando a morte chegar, não vai ter mais sensação. Do mesmo jeito que você não vai ficar mais alegre, você não vai ficar mais triste. Você não vai ter mais sofrimento. Então, relaxa. Ele usa a seguinte expressão: você não tem que ter medo da morte, pelo seguinte: quando você existir, a morte nunca vai existir. E quando a morte existir, você não vai existir mais. Então, tanto os vivos quanto os mortos não tem que temer a morte, porque os mortos não existirão mais pela existência da morte. E os vivos existirão pela inexistência da morte. Então, não tema a morte. Ela é o final, ela é o término. O término das sensações. Então, término, segundo Epicuro, término das alegrias e término das felicidades. Término dos gozos, término dos sofrimentos. Então, isso é um exemplo de uma morte vista como um final de ciclo. Você não é um começo de outro, porque há inexistência. Se há inexistência, não tem começo de outro. E ele como final. Todo mundo até aí? Beleza? O segundo é o início. O início de um ciclo. A morte entendida como início de um ciclo. E como eu ainda estou trabalhando em filosofia, eu vou trabalhar com um cara chamado Platão, contemporâneo do Epicuro, que escreveu
sobre um filósofo que foi instrutor dele, foi professor dele, foi mestre dele, chamado Sócrates. Do mesmo jeito que para a humanidade, para o Ocidente, na maioria dos casos, o tempo, a data, a cronologia temporal, Cristo divide essa cronologia, existe o que é antes de Cristo, eu usei aqui antes de Cristo, e depois de Cristo. Na filosofia, na história da filosofia, existem os pré-socráticos. Então, quem veio antes de Sócrates, o Sócrates, e depois vai trabalhando pelas escolas que cada um seguia, mas independente da visão do que todos os caras que vieram antes de Sócrates, eles são conhecidos como pré-socráticos. Isso demonstra uma importância no meio filosófico. Então ele não escreveu nada, ele viveu também 400, 300 e pouco antes de Cristo, e ele não escreveu nada. Quem escreveu, ou escreveu bem, escreveu mal sobre ele. Platão foi um que escreveu bem, porque ele é discípulo, e aconteceu dele ser o grande percursor da palavra socrática. Eita, cuidado aí, você vai se matar. Aí veio fazer visita. Ela vai se machucar. Já se machucou. Bom, o que Platão falou de Sócrates? Ele tem, Platão escreveu sempre em diálogos que ele botava Sócrates como o ponto de vista que ele queria defender e alguém que ele não gostava como ponto de vista que ele queria refutar. Platão agiu assim. Platão tem fases na escrita. A primeira fase dela, segundo uma metodologia de estudo socrático-platônica, o Platão é o que ele fala do Sócrates histórico, que ele usa fatos da vida de Sócrates. As demais obras é mais conhecido como o Sócrates platônico, que é Platão botando palavra na boca de Sócrates. Então, os dois primeiros diálogos do estudo platônico são os diálogos do Sócrates histórico, que é a apologia de Sócrates e Críton. Por quê? É sobre o julgamento e morte de Sócrates. Sócrates desencarnou no ano de 390, se não me engano, mas tanto faz data, antes de Cristo. Ele foi condenado ao suicídio. Parece loucura hoje em dia, e mas naquele momento não era. Então, ele foi acusado de corromper a juventude ateniense e de ser ímpio. Ele foi condenado por corromper a juventude ateniense e impiedade. O que é impiedade nesse momento? Alguém chuta aí, o que é impiedade? O professor pode fazer pergunta. O que é impiedade? Afonso, o que é impiedade? Mentiroso. Impiedade, a gente vê aquele que não tem piedade, impiedoso, maltrata os outros, não tem piedade, não tem bondade, não tem afeição, é antipático. Isso eu posso caracterizar como falta de piedade, como impiedade. Mas impiedade, isso está certo. Mas também, com uma palavra polissêmica, também impiedade é desrespeito por Deus. O ímpio é aquele que desrespeita, não acredita a divindade. Nessa impiedade é que Sócrates foi julgado e condenado a tomar um veneno. Então ele foi condenado ao suicídio. E ele, como era importante dentro de Atenas e cidadão ateniense, ele teve direito a um julgamento. Então ele foi ouvido no julgamento, por isso que o nome é Apologia de Sócrates, é a resposta que ele deu aos julgadores dele. E ele falou, olha só, os meus discípulos, aqueles que têm condição, porque eu não tenho, pediram para que eu falasse com vocês, cidadãos atenienses, que para eu, ao invés de ser condenado a uma pena capital, à morte, que eu pudesse pagar uma quantia boa aí, que embora eu não tenha, eles falaram que financiariam, seriam os fiadores, que eles pagariam. Mas eu não me considero culpado. Então, assim, eu deixo na mão de vocês
que vocês decidirem. Porque se eu for inocente e vocês me matarem, a injustiça vem da parte de vocês. Então, quem está cometendo o erro é vocês, não sou eu. Se eu me considero inocente, me considero culpado, e tentar uma artimanha retórica aqui para convencer vocês que eu estou sendo injusto, e eu vou ser culpado pela injustiça. Platão, diferente de Epicuro, ele era dualista. Ele acreditava em duas existências, em mundos opostos. O mundo das ideias e o mundo do devir, o mundo material. Por que ele chama de devir? Porque sempre muda. É sempre o mundo do que virá. O mundo nunca fica estável, ele sempre muda, tem sempre algo mudando. Nunca é a mesma coisa. Então, o mundo das ideias é o mundo ideal, onde tudo é perfeito, divergente de tudo aquilo, porque tudo muda. Se ele muda, ele não é perfeito. Perfeito vem de uma palavra latim chamada perfectum, que é feito até o final. Então, se está feito até o final, é porque não muda. Se mudar, porque ainda precisa coisa para fazer, então não é perfeito. Então, ele falou o seguinte: se ele perguntava como é que funcionavam os diálogos platônicos, funcionava o seguinte: Sócrates estava andando na rua e tinha um cara, sei lá, fazendo exercício. Aí ele parava: ei, irmão, tudo bem? Tudo. Ele, então, está fazendo exercício por quê? Ele, não, porque eu quero ficar belo. Aí ele, tá. E o que é a beleza? A beleza é o homem. Eu estou trabalhando aqui como homem mesmo, porque naquela época falar de mulher era falar de outra coisa. Então, não, porque o homem tem que ser belo para ser bom. Há o conceito grego antigo que é o aner kalos kagatói. O homem belo é bom. A bondade e a beleza eram coisas intrínsecas. Alguém feio, não para a sociedade grega, ateniense naquela época, não grega, mas ateniense naquela época, era um homem ruim, um homem mau. A beleza era muito importante. Sócrates era um homem feíssimo, pelo que contam os historiadores, os biógrafos dele. Então, Sócrates, se não fosse muito inteligente, ele ia ser muito ruim. Ele ia ser colocado como um pária na sociedade, como eram as pessoas feias, desarmônicas. Então, a arte grega, a escultura grega, os edifícios gregos têm harmonia, porque uma coisa bela era uma coisa boa. Eu falo, o que é a beleza? A beleza são o corpo harmônico, os músculos definidos. Tá. Mas para chegar assim tem que fazer o quê? Você tem que fazer exercício todos os dias. Mas tem que ser todos os dias? Tem. Então a beleza está nos exercícios todos os dias. Está nos exercícios todos os dias. E no dia que você não puder, se estiver doente, você deixa de ser bela? Não, mas aí é quebrar. Aí ele vai perguntando, até encher o saco do cara, o cara parar, não enche mais meu saco, não sei o quê. Porque para ele, para Sócrates, existia a beleza ideal. A beleza com o B maiúsculo. Por exemplo, caneta. Todo mundo pensou numa caneta aí, que provavelmente não é igual a essa caneta aqui. E essa caneta aqui não é igual a essa caneta aqui. Mas todo mundo pensou numa caneta. E quando viu isso, identificou como caneta. Então, Platão e Sócrates, no caso, falavam o seguinte: existe uma caneta ideal, que deu origem a todas as canetas. Então isso estava no mundo das ideias, a verdade. Tudo lá é verdadeiro, nada muda, é sempre o ideal. E as pessoas, quando morrem, o espírito volta para o mundo das ideias, que é de onde ele saiu, porque o espírito é perfeito. Ele está acorrentado, preso ao corpo que muda a cada momento. É um corpo que é desejante, ele fala. A gente sempre está desejando, o corpo sempre pede alguma coisa para a gente. A gente está sempre com sede, a gente está sempre cansado, a gente está sempre com calor, a gente está sempre com fome. O corpo sempre pede, a gente sempre quer alguma coisa que a gente não tem. Um corpo desejante. E isso, na doutrina socrática e na doutrina platônica, era muito ruim, porque o espírito não queria isso. O espírito busca a verdade. E a verdade é o quê? No conhecimento. Então, Sócrates, ao ser julgado,
Sócrates, ao ser julgado, ele fala assim, mano, eu não tenho problema com morrer não, porque para aqueles que acham que morrer é o final, para mim terminou, não vou ter mais problema, não vou ter mais sofrimento, eu não vou desejar mais, eu não vou ficar, como vocês mesmos dizem, corrompendo a juventude, a tendência, não vou ficar mais falando mal dos deuses, então acabou, não tem problema. Eu não vou ser injusto, vocês estão sendo injustos. Eu não quero para mim a possibilidade de eu cometer uma injustiça, porque não é isso que eu quero. Eu busco a justiça maior, a ideia de justiça, a justiça ideal. E como eu acredito, e falo e sempre falei para todo mundo que veio me procurar, Sócrates falando, quer dizer, Platão escrevia, ficava escrevendo, mas na boca de Sócrates. Ele falou, Sócrates falou, eu, quando morrer aqui, eu vou para o mundo perfeito. E outra coisa, um mundo onde tem deuses, onde os deuses estão, mundo onde os grandes heróis da nossa mitologia, os grandes sábios que vieram antes de mim vão estar. Então tudo que eu fazia aqui, que era parar o pessoal na rua e perguntar o que é, ele foi o criador da frase, eu só sei que nada sei. Então ele sempre queria descobrir o que ele não sabia. Então assim, eu vou poder fazer com os grandes filósofos não existia o termo na época, mas os grandes sábios da antiguidade. Por que eu vou deixar de cumprir essa sentença que você está me dando? Não tem problema nenhum, não, eu vou cumprir, pode me dar aí, que eu vou beber o veneno que vocês querem. Depois ele é preso, aí o Críton, que é o nome do outro diálogo, Platão tenta fazer, não, eu paguei aqui o carcereiro, você pode fugir. Não, eu vou fugir para onde, cara? O que está me esperando são os sábios do passado. Eu não tenho para que fugir, não. Agora que a minha vida começa, agora que a minha felicidade vai começar. Eu não vou ter mais um corpo para me tolir. Então, para Sócrates, a morte era o início de uma coisa muito melhor do que ele vivia na Terra. Tá mais ou menos, vou tocar. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no começo dele, Kardec põe as referências cruzadas entre o Espiritismo e a doutrina socrática platônica. Está lá no Evangelho, logo no começo. Ele fala, essa doutrina não é nova, é assim, Sócrates já falou, está lá. E o terceiro aspecto filosófico que a gente vai abordar hoje é como parte da existência. E um cara que eu vou usar é um filósofo do século XX, primeira metade, alemão, chamado Martin Heidegger. Ele é um filósofo monumental, gigantesco. Escreveu muito sobre muita coisa, coisas muito difíceis, escrever difícil, hermético, porque ele usa termos que ele acha que você conhece. Ele usa termos de filósofos que ele leu como se todo mundo soubesse o que era aquilo. Então, para entender o que ele estava escrevendo, você tinha que ler tudo que ele leu. Aí torna-se um pouco mais difícil a coisa. Então, ele era um filósofo da fenomenologia. O que é a fenomenologia? Fenomenologia, duas palavras, logos é o estudo ou conhecimento dele, e fenômeno é o fenômeno. O que é o fenômeno? É o agir do ser no mundo. A ação do ser no mundo é o fenômeno. Então, o que é um fenômeno espírita? É uma ação dos espíritos no mundo. Fenômeno mediúnico é a ação dos espíritos no médium, ou seja, no mundo. Nesse mundo aqui que a gente vê diariamente, que todo mundo vê diariamente, percebe, toca. Então, o que ele estudava? A ação do ser no mundo. Então, como é que ele estudou a morte? A morte ele estudou como ela sendo ser e agindo no mundo. Então, para Heidegger, a morte ele chamou de possibilidade
da impossibilidade. Ele fala assim, a morte é a possibilidade da impossibilidade. Por quê? Porque se você estuda os fenômenos do ser, a ação dos seres no mundo, tudo é possível. Por exemplo, eu quero ganhar na loteria, mas eu não jogo. É possível eu ganhar? Pô, meu pai joga, porque falou que vai me dar. Então existe uma possibilidade de eu ganhar. Mas se meu pai desencarnar, já viveu bastante aí, não sei quanto tempo ele ainda tem. Se ele desencarnar, ainda continua possível eu ganhar? Se alguém quiser jogar, ele me der alguma coisa. E se ninguém quiser, existe sempre a possibilidade de eu achar um bilhete premiado na rua. Mas a única coisa que é impossível é quando a morte existe. Porque ela impossibilita a possibilidade. E para Heidegger, a única impossibilidade que existe é a morte. Então a morte, na existência, ela impossibilita todas as possibilidades. Você não sabe quando ela vem nem quando ela vem, mas ela sempre vai te impossibilitar quando ela chegar. Então, isso é a morte, segundo Heidegger, e segundo parte da existência, porque ele está trabalhando com todas as possibilidades. Ele trabalha metafísica, alguma coisa além da matéria. Então, pensamento, ser, não ser. Então, a morte sendo, ela acaba com a impossibilidade. Para Heidegger é o único momento que isso acabar. Porque sempre você vai ter 360 graus de possibilidade, menos com a possibilidade da impossibilidade, que é a morte. E ela nem é uma possibilidade, e ela sempre será uma possibilidade até ela chegar. Porque você sempre pode morrer. Até ela tornar isso impossível para você que você já morreu. Então isso é um olhar assim rápido sobre morte em filosofia. Eu não quis me ater muito à leitura das perguntas e tudo, porque, sei lá, na minha cabeça eu acho que é meio sistematizar o que já está escrito. Eu queria trazer um olhar um pouco diferente, porque ler todo mundo lê, vocês leem o que está escrito, vocês podem tomar suas conclusões. O que eu quero com esse estudo é, além do que está escrito, dar possibilidades de um olhar diferente. Porque veja bem, se você leu alguma coisa, entendeu, e foi diferente de tudo que eu estou falando, é muito melhor para você, porque você já sabe um outro ponto de vista. Ou você continua com o seu, ou você cria um terceiro. O que é melhor ainda, porque você já criou mais conhecimento pelo aquilo que você já está lendo. Então eu peguei um caminho puramente filosófico nesse momento, mas para preparar melhor uma leitura posterior até nossa aqui, se der tempo. Mas nem de pão viverá, nem só de pão viverá o homem. Temos a leitura espírita. E o que é morte no Espiritismo? A morte no Espiritismo está nas questões 68, 68A, 69 e 70, a primeiro livro do Evangelho segundo o Espírito, do Livro dos Espíritos, perdão. O primeiro livro é das causas primárias. Então está lá, 68, 68A, 69 e 70 do Livro dos Espíritos. O que Kardec pergunta na 68? Fala assim, o que é a morte? Simples, curto, o que é a morte? Aí os Espíritos respondem, é a falência dos órgãos. Beleza. Aí ele continua, 68A, calma aí. Aí ele tá, devo entender o corpo humano como uma máquina que, se der algum problema dentro, ela inteira para de funcionar? O Espírito deve. E dá o exemplo. Eu dou aqui, ele não deu esse exemplo, mas eu dou o exemplo do relógio. O relógio, a maior parte das peças internas dele são rodas dentadas. Se uma sai do lugar, atrapalha o funcionamento de todas as outras, o relógio para. Então, a cessação de um órgão faz com que todos os outros vão cessar, e isso vai causar a morte. Tá bom. Mas Kardec era cardiopata.
segundo seus biógrafos. Aí o que ele pergunta na 69? Mas o pessoal está dizendo que o coração é sempre um órgão mais importante para a vida. O cara tinha problema no coração? Já pergunto logo, né? Já vou resolver meus problemas logo aqui. Aí os espíritos ciosos disso tudo falaram assim, calma, meu amigo, o coração é importante para a vida, mas como todos os outros órgãos. Relaxa, fica tranquilo, não vai ser por causa disso que tu vai desencarnar. Tem muito trabalho pela frente, não se aflige. Ó, por quê? Porque ele se preocupou com a morte. Naquele momento que falou que a morte é um problema do órgão, ele, opa, estou me colocando no lugar da morte. Morte de trabalho. E o coração? Fica tranquilo, o coração é 1, 2. Tem mais órgãos. Mas relaxa, vive tua vida aí. Então, tá no Livro dos Espíritos, livro 1, questões 68, 68 lá, 69, 70. Aí, na 69A, na 69, vamos ver aqui o que ele fala rapidamente. Por que, ele pergunta, poder-se-ia, 69 é essa do coração, 70, em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando morrem? Ele quer saber, faz o quê? Eles perguntam, a matéria inerte se decompõe e vai formar novo organismo. Padrão, olha-se pela lei de Lavoisier. Existe sempre uma transformação de energia, entropia. A energia não se perde no sistema, ela continua. A matéria se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. A massa, a gente entende como espírito, que é o mundo espiritual. Ele não volta a integrar numa massa cósmica, homogênea, que não tem individualidade. Mas ele usou o termo massa aqui, nesse momento. Como isso? Está no livro primeiro, o livro dos Espíritos é um compêndio. Depois do livro dos Espíritos, Kardec sentiu necessidade de aprofundar cada tema. Então, das 4 partes do livro dos Espíritos, formou-se mais 4 livros. Então, juntando os 5, é o que o Espírita chama de Pentateuco kardeciano, kardecista, espírita. Então, tem o livro dos Espíritos, o livro primeiro, das causas primárias. Ele fez a Gênese, um livro inteiro para explicar aquilo, não algumas perguntas. Segundo livro, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, ele fez o livro dos médiuns. Terceira parte, das leis morais, ele fez o Evangelho. Na quarta parte, das esperanças e consolações, ele fez o céu e o inferno. Então, para explicar melhor tudo aquilo que ele perguntou dos espíritos. Então, se ele perguntou isso no livro primeiro, está na Gênese algo mais explicado. Então, ele explica. Deixa eu ver aqui para não errar a coisa. Capítulo 11, da primeira parte. Gênese espiritual. Gênese, capítulo 11, a Gênese espiritual. Ele fala, olha só, a encarnação se dá molécula a molécula. Quando o embrião, quando o espermatozoide encontra o óvulo, forma célula, ovo, zigoto, doutora, tá certo? Nesse momento, que chama-se fecundação por nós, nesse momento o espírito que já estava preparado para a encarnação começa os procedimentos encarnatórios, molécula a molécula. E o seu espírito é que moldará através do seu perispírito, essa é para você, o espírito não tem forma. Por mais que isso tenha. Mas isso é a coisa mais amorfa que eu consigo desenhar, porque desenhar já é da forma alguma coisa. Então me ajuda.
Não tem forma. Aí tem alguma coisa que reveste o espírito para ele conseguir agir diretamente na matéria. O nome disso é perispírito. Espírito é espírito mesmo. Peri é perto ou ao redor dele. Então o pericárdio fica em torno do coração. O peritônio aqui nos órgãos pâncreas, intestino, abdominal. Isso tudo, então, ele reveste o espírito. Isso é uma palavra que Kardec inventou. Porque ele precisava definir. Como ele entendia um pouco de etimologia, ele bota perispírito. E ele diz onde é que ele tirou. Ele tirou das plantas perispermáticas, que tem perisperma. É a membrana que reveste a semente. O núcleo da semente. Então era isso que ele queria dizer com o perispírito. Então entendeu? O perispírito liga-se através molécula a molécula no óvulo. E esse perispírito que moldará toda a evolução embrionária. Então, quando a pessoa tem um problema congênito de nascença ou uma propensão, é porque isso já estava na carga perispiritual dele. Então já era alguma coisa organizada. Beleza? Vou apagar, que senão vai acabar o quadro. Entendeu? Quer tirar foto? Quer dar print? Hoje em dia a gente dá aula online. Deixa eu tirar print, professor. Então, segundo a Gênese, e como é que se dá o contrário? Do mesmo jeito. Molécula a molécula, o espírito vai se desprendendo do corpo. Beleza? Mas ele está falando de coisa diferente de morrer. Porque se nas questões 68 a 70 do Livro dos Espíritos ele falou que morrer é a falência dos órgãos, está falando de órgão aqui. Não tá, porque morrer e desencarnar são coisas diferentes. Levantou uma sobrancelha só, né? Morrer e desencarnar são coisas diferentes. Por exemplo, vou dar exemplo da medicina legal. Eutanásia. Eutanásia é permitido legalmente no Brasil. Ainda é. Pode desligar os aparelhos se tiver em coma profundo. Então, é permitido. A pessoa sobreviveria, porque assim, se ela, sei lá, está em coma profundo e não respira mais, o pulmão não funciona mais, ela precisa de alguma coisa que respire por ela, que sirva de pulmão para ela, porque o órgão já foi. Mas Kardec falou que se o órgão for, é morte. Em 1857 isso. Hoje a gente já consegue um órgão externo para ele. Mas ele continua vivendo. Mas ele continua encarnado? Sem isso, ele conseguiria viver? Não. Mas viver não é só o diafragma subir e descer para o coração, encher o coração, o pulmão encher de ar, depois fazer troca gasosa no sangue, não sei o quê. Não é só isso, viver é muito mais do que isso. Tem outros órgãos que dependem. E segundo Kardec, quem dá força para os órgãos existir é o princípio vital. É o espírito. Fora disso, o corpo morre perfeitamente, totalmente. Ele pode, com a tecnologia, deixar o corpo vivo. Por exemplo, criogenia. O cara preserva o corpo aí para quando inventar a cura de alguma coisa, tentar reanimar lá. Eles querem deixar o corpo vivo, não está em decomposição, não no ritmo que deveria. Então, a eutanásia. O cara está vivendo só por aparelho, não consegue mais nada. Tem pouca atividade cerebral, mas não está inativo, enfim, ele não está morto legalmente. Pode-se
Desligar? Depende da família, depende de algumas coisas. Do médico querer, não tem médico que pode ser recusado. Então, você tem como saber se o espírito está encarnado ou não? Na teoria, não. A medicina não vai se meter nisso, inclusive. Se não tiver um médico confiável e bom para saber já desencarnou, porque se Kardec falou que quando um órgão, porque, por exemplo, para o espírito, se ele não sente mais o órgão, para ele já está próximo do desencarne já. Ele não controla mais o órgão. O espírito é que controla o órgão. Aquele órgão não existe mais. Pode-se viver sem um órgão? Pode. Não tem problema nenhum, mas vai sentir falta. O pessoal que é amputado e não sente falta, tem ainda sensações de... Depende do órgão, óbvio, né? Mas não sente falta, não tem síndrome do membro fantasma, porque o espírito entende que ainda está ali de algumas formas. Isso, claro, estou trazendo numa ótica espírita da coisa. Agora, neurológica, psicológica, tem outra explicação. Estou trabalhando com uma explicação puramente espírita neste momento. Então, o que é eutanásia? Eu quer dizer bom, em grego. Isso aqui é Thanatos, que é o deus da morte. Então, a eutanásia seria a morte boa. Por quê? Porque existe um sofrimento que a pessoa julga desnecessário. A pessoa que pode escolher, não o cara que está nessa situação. Caso ele possa escolher e não foi legal, não pode fazer. Então, é a boa morte, porque evita o sofrimento desnecessário. E por que evita o sofrimento desnecessário? Porque a ciência não trabalha com o que a gente trabalha. A gente trabalha com os espíritos, os ensinamentos que os espíritos nos passaram. Então a gente sabe que talvez seja necessário aquele passar por aquilo. Então você, como não tem certeza se ele já entendeu, porque se ele entendeu, ele já desencarnou. Ou se ele vai voltar algum dia, porque do coma podem voltar também. Como é que você vai trabalhar isso como boa morte? Não tem. Você não tem essa certeza? A medicina tem essa certeza. Fala, isso aqui é irreversível. Aí você vê o que vocês fazem. Qual certeza? De que é sofrimento. E a medicina do mundo, não só a medicina, como a tecnologia atualmente, ela é construída para evitar dissabor do humano. Então não pode ficar doente. Está doente, toma remédio. Está mais doente do que um remédio, então se interna. Não consegue respirar, te dá um pulmão novo, te dá um coração novo. É para evitar o sofrimento. E a tecnologia também, tem carro para evitar ficar andando na rua. Tem ar-condicionado para evitar sentir calor. Tem calefação para evitar sentir frio. É tudo para diminuir o nosso sofrimento. Então, a ciência trabalha dessa forma. Então, existe o conceito de eutanásia na ciência. Para o espiritismo, esse conceito já não pode ser mais aplicado. Também não é mesmo, não. Porque a gente não tem certeza. O espírito ainda está lá? Porque já pode ter havido a desencarnação. Mas como não pode? Aí como é que você faz? Não faz, não custa. Não resolveu. Os outros conceitos é a distanásia e a ortotanásia. Distanásia quer dizer alguma coisa diferente de ruim. Então a distanásia é quando você prolonga a vida e prolonga o sofrimento. Você retarda a morte e acaba prolongando o sofrimento. Então a distanásia também é um conceito. Pode ser só prolongação da vida também. Então a distanásia é você manter alguém por aparelho. Ah, ele já morreu. Não. Vou trabalhar com uma questão puramente científica agora. Você fez os testes para saber se existe atividade cerebral. Não existe mais, mas eu quero manter o corpo. Como? Porque eu tenho dinheiro. Então eu pago o coração, o fígado, o pâncreas, pago tudo novo. O sangue dele entra e passa por tudo. Diálise, oxigenação e volta para ele. Então isso é distanásia, prolonga a morte. Já deveria estar morto. Mas o corpo, como morte, porque a separação do espírito nós já vimos que é desencarnação, o corpo continua vivo. A ortotanásia, orto quer dizer correto. Então é a morte morrida. Morreu. Por quê? Morreu de morte morrida.
sem ortotanásia. Beleza até aí, gente? Afonso, você que é marinheiro de primeira viagem, né? Beleza, gente. Agora que a gente viu a morte, citando o espiritismo, o que é desencarnação, tem um porém. Agora que a gente vai trabalhar com a preocupação dela. O que eu estou dizendo? A preocupação dela. Na parte quarta, no livro quarto, Evangelho, livro dos Espíritos, livro quarto, que é Esperanças e Consolações, então está no Céu e Inferno também, mais explicadinho, questões 941 e 942, ele fala por que os espíritos, por que se teme a morte? Temor da morte é o nome do item. Está no capítulo Penas e Gozos Terrenos. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde eles têm esse temor que já tem diante de si um futuro? Ou seja, por que antes a morte ainda nem chegou já se teme a morte? Essa é a pergunta 941. A pergunta 942, algumas pessoas não acharão. Vou explicar primeiro a 941 para a gente vai para a 942, porque é importante. No céu e inferno, o que ele está trabalhando aí é trabalhado na primeira parte, doutrina, no capítulo 2, temor da morte. Céu e inferno. Parte primeira, temor da morte. Aí ele pergunta, por que tem-se a morte? Os espíritos dão duas explicações. A primeira, o temor da morte é algo da providência divina, dado através do instinto, como maneira de preservar a existência terrena para todos os seres, conforme o instinto. Conforme o espírito avança na sua liberdade de consciência, conforme ele continua evoluindo, a consciência dele vai conseguindo caber mais coisa, fazer mais coisa, esse temor instintivo vai se diminuindo. Então, para o selvagem, é necessário que ele tema a morte, porque senão ele se arriscaria e faria com que a encarnação dele fosse reduzida. No selvagem, onde o instinto prevalece. Conforme a coisa vai evoluindo, e o espírito é uma doutrina evolutiva, missionária, o instinto vai diminuindo e, junto com o instinto, esse temor instintivo vai diminuindo também. Por que esse temor instintivo? Mas ele não vai continuar tendo um problema? Porque assim, a consciência subiu, beleza. O instinto diminui, beleza. Mas e a encarnação do cara? Ele continua podendo sofrer um acidente, cair de algum lugar. Se você morar no Rio de Janeiro e passar dois caras numa moto, aumenta muito. Você faz o quê? Aí ele fala, não, porque quando eu falo de consciência, é porque eu estou falando de consciência das leis divinas. E as leis divinas, as leis morais ou divinas, Kardec usou a palavra moral, está no livro terceiro daqui do Livro dos Espíritos, das leis morais,
ou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro propriamente feito para isso. Por quê? Se ele souber que a morte, ele não cessa a vida, que ele só inicia, veja bem, aqui, nesse momento, o Espiritismo está aqui. Nesse momento. Nessa explicação, o Espiritismo está ali. É o início de uma outra coisa. Nesse momento. Na verdade, é a continuação, mas nesse momento, é o início de uma outra coisa. Porque, se a morte é só do corpo, é porque o espírito é imortal. Espírito, já entendeu, né, o que é espírito? Né? Imortal. A morte se dá no corpo. A morte do corpo gera a desencarnação, que se dá molécula a molécula. Então, tem morte imediata? Tem desencarnação imediata? Não tem, porque essa separação se dá diferente em cada um. Quanto mais apegado à matéria, mais lenta vai ser. Então, o Espiritismo diz que isso pode durar meses, em certo jeito. A morte deu-se, mas o espírito ainda está lá, no processo desencarnatório. Porque é molécula a molécula. E as molequinhas que gostam das molequinhas carnal ficam grudadas mais tempo. Então, o cara vai perceber e falar, não é o final. Pode ser o início de uma coisa. Se pode ser o início de uma coisa, calma aí. Os espíritos estão me falando. Isso aqui, eu estou tratando com os espíritos, eu posso tratar como uma questão ampla dentro da religiosidade, que é até uma boa ideia. Pouco tempo, né? Pouco tempo, mais ou menos. Mas já estou terminando. Então, assim, se existe vida após a morte, você tem três, eu jogo aqui três coisas. Você pode ser católico, não é porcamente. Não ser católico não é porcamente, não é porcamente é ser uma explicação. Protestante, Lutero, Calvino. Vamos resolver aqui, só nesses dois aqui. Católico. Além da graça divina, as suas obras são importantes para o teu vida após a morte. Além da graça divina, você tem sempre que contar com a graça divina. A graça é sempre uma concessão. Você nunca merece a graça por merecer. A graça é sempre dada. É sempre uma misericórdia. Mas as suas obras influenciam na graça. É importante o que você fez aqui para a sua vida após a morte. Lutero fala, é importante o que você fez aqui sim, mas olha só, sempre que você faz o bem, é porque Deus age por você. E sempre que você faz o mal, porque você é um pecador. O nome disso é sérvio arbítrio. Aqui é livre-arbítrio. Aqui é sérvio. Você tem condição de escolher, mas sempre que você escolhe bem, é Deus agindo por você. E quando eu escolho mal, você é um pecador. Tente escolher bem na próxima vez. Deixe Deus usar você mais vezes, está deixando pouco. Toda vez que você erra, é a falta de Deus em você. Faça mais bondade, porque é Deus agindo por você. Explicação bem rasa, essa coisa é muito mais complexa, mas só para ilustrar. E o Calvino, eu escrevi com K, tradução, não sei, Calvino, mas eu escrevi Calvino, não sei porque eu escrevi com K. Calvino fala assim, a graça é uma exclusividade de Deus. O pós-vida depende de Deus. Você não tem nada a ver com isso. Quem é você para achar que pode influenciar uma decisão divina? Todo mundo nasce predestinado.
ou a danação eterna, ou o regozijo eterno. Aí, mas aí faz como? Um assassino vai para o céu e eu que dou aos pobres? Depende, não sei. Você tem que ser predestinado. Como é que eu sei? Não sabe. Só quando chegar a tua hora. Mas Deus dá indícios. E quais são esses indícios? A sua prosperidade na vida material. Porque se Deus te ama e você é um predestinado, um escolhido dele, Ele quer o melhor para você aqui. Então Ele vai te dar abundância de colheita, de trabalho. Se você está prosperando, sinal que você é predestinado à graça, não à danação. Sinal. Isso é uma teoria levantada por um cara chamado Max Weber, um dos pais da sociologia moderna, que escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para esse sociólogo, o capitalismo só foi possível por conta disso aqui. Do cara, porque antigamente ter dinheiro era usura, era pecado. O capitalismo não ia conseguir viver nisso, onde você acumular bem material é ruim. Segundo o calvinismo, para Max Weber, que foi a possibilidade do capitalismo ter se espalhado, ter dado certo. Ainda existe capitalismo, então está dando certo. Por que eu estou comentando isso? Porque se a vida continua, o espírito continua, e nós espíritos acreditamos no livre-arbítrio, e aqui as nossas obras contam, está aqui, livre-arbítrio, procura aqui, que ele vai falar. Inclusive, Kardec e os espíritos vão falar, sempre dependeremos da graça. Mas se as obras contam, se as obras contam, por que eu dependo da graça? Da misericórdia. Isso é segundo Roberto Tavares, tá? Fala o que eu entendi. Está gravado, né? Porque as obras que a gente acha boa, a gente só está dentro das leis morais, das leis de Deus. Então, existe uma lei chamada justiça, amor e caridade. O nome da lei é essa. É verdade. Hã? É a última, é a 11ª, né? Não, a 12ª é a última. Lei é perfeição moral, mas não é lei, é só uma explicação. É isso mesmo. 11ª. 10ª, aliás. 11ª. Lei de justiça, amor e caridade. É tudo uma lei. Então você ser justo, amar e fazer caridade, não é mérito nenhum teu. Você só está seguindo uma lei. A Justiça Federal não te manda 5 mil reais todo mês porque você não matou ninguém. Mas por que a obra está contando? Porque a gente ainda é muito fraquinho espiritualmente. A gente ainda tem que aprender demais. Então qualquer coisa já é uma ajuda. Então a gente está dentro das leis, para espíritos que nem nós que estamos encarnados aqui, já é bastante coisa. Porque se Deus é justo, e se eu posso entender uma justiça como tratar os iguais dentro das suas igualdades, os desiguais dentro das suas desigualdades, se eu tenho essa noção de justiça, ele tem que me tratar como desigual nesse momento. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir. Porque eu vou sempre estar fazendo besteira. Por quê? Porque eu ainda não aprendi direito, não consigo fazer as coisas. Então por que obras mais graça? Porque Deus é misericordioso. É justo
Porque ele fez a lei de justiça, de amor e caridade. Então ele é justo, amoroso e caridoso. Na minha cabeça, se a graça não fosse assim, eu já não entenderia mais, eu teria que inventar uma outra coisa. Ou torcer para alguém inventar. Por que eu sou espírita? Porque o espiritismo me dá respostas que eu gosto de ouvir. Quando eu leio, eu me sinto bem. Quando eu procuro alguma coisa que me dá desconforto, eu procuro na doutrina, eu me sinto melhor. Aconteceu isso de ontem para hoje, inclusive. Eu precisei recorrer à doutrina várias vezes. E estou melhor. Então, obra mais graça. Finalizando. Por que o cara teme a morte? Primeiro, o instinto. Se eu sei que a minha obra, mais a misericórdia divina através da graça, vai me fazer uma pós-vida material, ou seja, depois da morte, melhor, eu vou trabalhar melhor aqui. E não vou querer interromper esse trabalho aqui, porque vai piorar o pós-vida. Então, nessa consciência de que a nossa encarnação ditará o tom, voltou. Cigarro, eu acho. Ela está tentando sair, mas não está achando. É bom que virou um evento. Se o meu pós-vida depende de como eu trabalhar aqui, porque é obras mais de graça, eu conto sempre com a misericórdia de Deus. Então eu sei que a graça eu sempre vou ter, mas isso aqui depende de mim. Então eu vou trabalhar segundo as leis de Deus aqui na Terra. E uma das leis é a lei da conservação. Se eu estou aqui nessa encarnação, eu preciso me conservar aqui da melhor maneira possível, para eu fazer obras. E eu conseguir, depois que eu voltar à pátria espiritual, que a gente está aqui temporariamente, uma existência espiritual melhor. Então, o instinto diminui junto do instinto por esse tipo de consciência. Beleza? Até aí? Está enrolado? Tem alguma pergunta? Não? Já estou terminando, juro para você. Estou nos 15 minutos ainda. E a segunda causa do temor da morte é um negócio chamado criação. Não criação do verbo, criação divina. Não, criação que nós tivemos. Porque do século III, mais ou menos, até século XVIII, a gente foi ou católico, ou ocidental, tá? Ou católico, ou luterano, ou calvinista. A gente foi um dos três, aqui no Ocidente, a maioria. Então assim, o cara fala, você vai para o inferno, para sempre. Um fala, tu tem que fazer caridade, senão tu vai para o inferno, tá? O outro fala, tu não tem que fazer besteira, senão tu vai para o inferno. O outro fala, você vai para o inferno. Você fala assim, como? Se eu deixo de acreditar, porque eu prefiro não acreditar nesse lugar, que a chance maior é me dar mal. Se a chance maior é me dar mal, eu deixo isso para lá. Não, eu vou viver a minha vida aí, eu vou ver. Se a probabilidade melhor é me dar mal, ou aquele que segue a criação e continua existindo, fala assim, mas por mais que eu siga, qual é a probabilidade que isso dá bom no final? Eu vou tentar fazer, mas pelo que está escrito, eu estou tentando, mas pelo que está escrito eu já estou indo para o inferno já. Então o temor da morte, segundo a Gênese, se dá por esses dois motivos. Um temor instintivo, que se reduz conforme a um acréscimo de consciência e consciência das leis de Deus,
Ou seja, lei do trabalho, lei do progresso, lei da honra, justiça e caridade, lei da conservação, lei da destruição, isso tudo é lei, isso tudo a gente tem que estar seguindo. Normal. Mas, por graça de Deus, ele entende que a gente não está nesse nível, a gente ainda está engatinhando, não, vou te ajudar. Mesma coisa no andador para a criança. Existe a lei da gravidade. As pernas da criança não aguentam. O que a gente faz? A gente dá uma graça para ela. A gente é Deus, guardado as devidas proporções, e são muitos. Dá um andador para ela. Para quê? Para ajudar na lei da gravidade. Porque senão ela não vai andar. Aí se ela não andar, ela vai demorar mais tempo ainda para andar, porque aquilo pelo menos dá tonicidade, dá movimento. Então você compra. Então é um andador que ele está dando. A graça é um andador que ele está nos dando. Porque a gente já deveria, a gente deveria estar cumprindo tudo. Mas ele tem um andador, que é a graça. É a misericórdia de Deus. Você fala, calma, já entendi. É difícil. Calma aí que daqui a pouco você encarna de novo, você já vai estar melhor, já vai ter passado por isso. Então, Kardec fala que temer a morte, para espírita, não dá. Porque se você é um espírita e sabe o que você tem que fazer, e está estudando a doutrina, você sabe que você não precisa temer a morte, só vai voltar para o lugar que você veio. Não tem como piorar. Você não vai retroagir na tua evolução espiritual. Você vai voltar do jeito que está. Encarna de novo, não tem problema. A gente vai resolver. Eu sou um Deus de misericórdia. Não vai acontecer isso, relaxa. Se você está estudando a doutrina, beleza, você sabe que não vai terminar, você sabe que depende de você a sua qualidade de existência depois da morte, relaxa, trabalha, cumpra as leis de Deus. Já ditei, está aí. Cumpre elas aí, da melhor maneira que você puder. Segundo Kardec, se vê um bom espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Mas só que você consegue ver o esforço do outro para se melhorar? Porque tu não sabe como é que ele era antes, pô. Então tem como saber se um outro é bom espírita ou não? Não. Você tem que se resolver consigo mesmo. Então o espírita também não julga ninguém, pô. Se depende de uma questão interna, você faz aí o teu julgamento. Ele é mau espírito? Não sabe como é que ele foi na vida passada? Não. Não é mau espírito. Você não tem condição nenhuma de trabalhar com isso. É a mesma coisa que eu olhar para ele e falar, ele está com dor no apêndice. Sei lá, cara, estou vendo o apêndice dele, não faço nem ideia, nem sei se ele ainda tem apêndice, tem apêndice. Aí não tem, eu já estava atribuindo uma dor para ele. Então não julga. E a criação? A nossa criação não é igual a essa, que o inferno é uma coisa eterna, que tudo que você faz é errado, que você é escolhido ou não. Essa criação é essa, a criação espírita se dá pelo estudo das leis de Deus e da sua criação. Então, temer a morte para o espírita, Kardec acha que tem alguma coisa errada que não está certa. Mas, devido à correção da Lídia, a gente não está temendo a morte aqui, a gente está se preocupando com a morte. Porque a gente está trabalhando com a morte, sim, a gente ainda está na morte. E com isso eu fecho aí com 5 minutinhos depois. Muito obrigado à presença de todos aí, pela oportunidade de estar nessa data aqui no grupo.